Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Fundamentos de Ética e Filosofia. Sou o professor Adailton Aragão e estou com vocês novamente para discutir agora sobre a consciência crítica. É isso mesmo, pessoal. Consciência crítica. Você tem consciência crítica? Nós temos, então, algumas questões, falando sobre como podemos desenvolver a nossa consciência crítica. Quanto é importante, o quanto é importante a gente ter essa consciência, que pode nos ajudar, então, a pensar melhor sobre as coisas, sobre tudo, além de ter uma visão mais crítica, reflexiva, pensando um pouco sobre a ideia de cidadania também. Quando a gente tem uma consciência crítica, facilmente seremos enganados, teremos consciência também dos nossos direitos, nossos deveres. Então, a consciência crítica ela é muito importante para o campo da filosofia, não só da filosofia, mas de outras áreas, outras disciplinas. Nós temos, então, aqui uma figura, imaginando que o indivíduo, quando tem a consciência crítica, ele tem uma capacidade mais ampla para pensar sobre várias coisas, uma visão um pouco mais ampliada, sobre a sociedade, sobre tudo que ocorre ao nosso redor. E a partir disso, na filosofia, ela se preocupa com esse desenvolvimento da consciência crítica e até mesmo da atitude crítica, o que é preciso para ter ações, atitudes mais críticas. A partir disso, então, a gente vai entender como se constrói essa consciência, quais são as características, o que os filósofos, alguns filósofos falam sobre isso, sobre como é possível desenvolver a capacidade crítica, o quanto ela é importante, partindo também dos autores clássicos da filosofia. Podemos, então, pensar que o que é a consciência crítica? A consciência é o primeiro passo, a gente entender o que é a consciência. Você já tem uma noção do que é a consciência, Muitas vezes você fala, olha, a minha consciência me fala para estudar, a minha consciência me cobra isso, eu fiquei com a consciência pesada, A ideia de que eu fiz alguma coisa e aí eu não consigo parar de pensar. De repente também você está no momento agora, se apaixonou, conheceu alguém e a sua consciência fica lá toda hora fazendo com que você pense na pessoa, nos sentimentos. Então, a consciência, ela está lá, parece que ela fala com a gente, A minha consciência falou isso para mim, Ou seja, a minha consciência, meu coração, eu não sei o que é que eu faço, será que eu vou agir com o coração ou com a mente, A nossa consciência. Muitas vezes o senso comum entende a consciência como se fosse algo separado do indivíduo, Ou seja, olha, eu tenho a minha consciência, mas eu tenho o meu coração, Parece que nós temos ali uma dualidade de sentimentos, de consciência, Então vamos entender o que é a consciência. Processamento e desenvolvimento da atividade mental que nos permite estar no mundo com algum saber, ou seja, estar com ciência das coisas ao nosso redor. É isso mesmo, pessoal. A consciência é o nosso estado, de ter total ciência, de estar, ou seja, orientado, de uma forma racional, estar consciente das coisas que ocorrem ao nosso redor. Justamente, a partir desse momento, que é o desenvolvimento, o processamento das atividades mental, Então, a nossa mente, ela processa muitas coisas, Eu tenho uma mente que ela é muito acelerada, eu penso várias coisas ao mesmo tempo, Muitas vezes meu corpo está cansado, mas a minha mente não para, Começa a processar várias coisas. E aí, quando estamos com ciência, essa separação de consciência, nesse termo aqui, a ciência é a ideia que você está ciente das coisas, A ciência enquanto ciente, Você está ali entendendo, está compreendendo, as coisas estão óbvias para vocês, Então você está com ciência das coisas ao seu redor. É também entendido como um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. É isso mesmo, pessoal. Quando você está em total estado de consciência,
você está numa totalidade, né, de conhecimento do seu interior. Você tem também a ideia de sentimentos que nos leva a experimentar, ter vários sentimentos, né, várias sensações, além de ter consciência do que causou isso, né? As causas das nossas sensações, das nossas emoções. Então a sua consciência vai processando isso, vai tentando entender, compreender, e aí você chega muitas vezes a um raciocínio final, né? Uma consciência já de todos os processos, as etapas, e você chega a um resultado mais concreto. E aí nós temos o raciocínio lógico também, né? Como o auge, vamos dizer assim, dessa consciência, né, que você desenvolveu, está ciente das coisas e você conseguiu organizar então os pensamentos. Podemos dizer também que é um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. É isso mesmo. Lembra que eu falei sobre o senso moral, a consciência moral, né? No vídeo anterior, a gente viu um pouco sobre isso, né? A nossa consciência moral, ela cobra também sobre o que é certo, o que é errado, né? Sobre os nossos atos e motivos individuais. Então, essa percepção que nós, seres humanos, possuímos de que é possível perceber, então, o que é moralmente certo ou errado, né? O que a gente pode fazer ou o que não pode fazer. Que está dialogando também com a ética, né? Então, a ética, a moral e a nossa consciência é onde se processam, né, esses fatores. Olha, na minha consciência, ou na nossa consciência, na sua consciência, que se processa então o entendimento, né, sobre a nossa conduta ética, né, sobre o comportamento, sobre a moral, né, são as regras morais. E aí justamente a nossa racionalidade, ela se constitui também dentro da nossa consciência. Podemos pensar também que o ser humano pode voltar-se para dentro de si, investigando o seu íntimo, e projetar para fora, investigando o universo, né? Então, o ser humano, quando ele volta para si, dentro de si, investigando né, o seu íntimo, né? Muitas vezes fazemos a pergunta: nossa, o que eu quero, né? O que eu desejo? Qual a minha meta, né? Quem sou eu? Por que eu sinto isso? Então, são várias questões, indagações da filosofia, né? São questões filosóficas que nós fazemos quase que diariamente, né? O que eu quero para mim, né? O que eu quero para o meu futuro, provavelmente você em casa quer, né? Deseja e vai conseguir ser aprovado em um concurso. Então a nossa consciência, ela faz parte desse processo de olhar para dentro de si e ao mesmo tempo que a gente vai projetar para fora, né, os nossos desejos, além da nossa capacidade de investigar o universo, né? Investigando tudo que está fora do indivíduo. A nossa consciência, ela faz isso, né? Ela pega as informações de fora, ela processa as coisas, né? Leva para a sua consciência. Da sua consciência, você vai então para expor, né? Você vai colocar para fora, de certa forma, os seus sentimentos, o que você pensa, o que você acha, né? As suas sensações, emoções. Então a gente percebe que a consciência, ela tem um grande fator, né? Para a filosofia, porque é uma parte da filosofia, né, que vem se preocupar com a nossa consciência, né? Lembra sobre Aristóteles, né, sobre Sócrates, né? Eles tinham uma preocupação para entender como é que se dá o comportamento humano, o que é que eles pensam, né? Sócrates fazia as perguntas, né? Ele fazia perguntas sobre o que é que as pessoas achavam com os costumes, as regras que existiam na sociedade e, ao mesmo tempo, como esse indivíduo se via dentro da sociedade, né? O que é que eles achavam. Então, Sócrates fazia muito isso, né? Fazer com que a consciência estivesse ali na ativa, estivesse pensando sobre as coisas, né? Tipo, tanto pensar na questão individual como também coletiva. Então, a consciência, ela tem um fator importante para todos os indivíduos. Ok, pessoal? Então, a nossa disciplina é consciência crítica, a gente está vendo, acabou de ver sobre consciência, né? Agora vamos ver então o que é a crítica. Crítica, o que é? Provavelmente você em casa já sabe, né? Ou tem um pensamento, um certo entendimento, né? Ou até mesmo já tenha uma definição. Ah, professor, crítica é quando eu critico as pessoas, né? Quando eu dou o meu ponto de vista, quando eu não concordo, né?
muitas vezes sou tão sincero, então eu tenho uma visão muito crítica, eu falo mesmo, né? Se eu vejo alguma coisa errada, eu já estou lá falando, apontando. Mas será que é isso mesmo ou é só isso? Vamos ver. A crítica provém do grego, né, e tem três sentidos principais. A Marilena Chauí, ela aponta o seguinte, a primeira delas, né, então, é a definição da crítica, né, além da origem da palavra grega, ela diz que nós temos a primeira, que é a capacidade de julgar, discernir e decidir corretamente, né? Então, quando você tem uma capacidade crítica, você já vai, claro que você vai julgar, você vai discernir, ou seja, você vai analisar, vai pensar e você vai decidir, né, corretamente sobre o que você deve pensar, deve fazer, né, as suas ações. Então, você faz essa análise, né? Então, quando você tem uma atitude crítica, um pensamento crítico, você vai, de certa forma, julgar, né? A gente faz os julgamentos e depois de você julgar, de você analisar, você chega a um veredito. Então, esse é o primeiro, né? A primeira característica da crítica, segundo Marilena Chauí. A segunda é o exame racional, sem preconceitos e sem pré-julgamento de todas as coisas. Então, quando nós temos uma atitude crítica, uma consciência crítica, nós tentamos, né, ficar isentos do preconceito, os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos, né, as ideias pré-concebidas que nós temos sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, quando você tem crítica, você tem um exame mais racional, você não vai se deixar levar pelas emoções, pelas paixões, né? Você vai fazer um exame com base nos fatos, né? Com base nas provas, de uma forma racional, organizada. A crítica permite isso. Além de você não ter o preconceito e sim pré-julgamentos de todas as coisas, né? O pré-julgamento, você já dá uma sentença, né? Você dá uma sentença prévia, né? Uma sentença sem chegar, né, a analisar os fatos, a analisar as coisas. E a terceira, né, característica, o terceiro sentido, segundo Marilena Chauí, é a crítica, refere-se então à atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou científica. Essa atividade de examinar e avaliar detalhadamente, né, é aqui ela deu alguns exemplos, falando, olha, a gente pode fazer isso, então, analisar um valor, né, as regras morais, os comportamentos, né, o que é um valor, né. Muitas vezes a gente já ouviu falar de o que a sociedade espera de algumas pessoas, né. A gente já ouviu falar, por exemplo, que o capitão nunca abandona o navio, né, porque é uma questão de valor, né? Os valores cobram, né, de que o capitão ele não pode abandonar o navio, ele deve ser o último, né? Então essa capacidade crítica que a gente faz, essa atividade de examinar e avaliar detalhadamente um valor, um costume, né? Quantas vezes a gente olha uma cultura diferente da nossa, né? Alguma população fazendo uma coisa que a gente não conhece ou a gente acha estranho, né? Como as comidas, né? Algumas comidas típicas, né? Por exemplo, na China, a ideia de comer, né, carne de animais, né, como cachorro, por exemplo, né, um animal doméstico para nós aqui, mas para eles utilizam, né, na culinária. Então a gente acha estranho. E aí a gente faz esse exame, essa avaliação e a gente chega muitas vezes a ter uma opinião muito crítica, né, sobre isso. Alguns países da África, né, também, com a ideia, por exemplo, a morte para algumas tribos, né, não é comemorado, não é tido como tristeza, na verdade. Não há tristeza, né, o choro, a angústia, né, a ideia da perda. Para algumas tribos se torna uma festa, né, porque há a crença de que a morte, na verdade, é um rito de passagem. Então, eles comemoram, fazem festa, né? Até mesmo o funeral é uma festa, o pessoal sai cantando, né? Tocando instrumentos, então a morte é diferente. Então a gente vai vendo que a gente faz essas análises através da nossa consciência crítica, né? Então o comportamento, uma obra artística ou científica, quantas vezes, né? Uma exposição artística, né? Algumas obras e algumas pessoas ficam lá olhando, avaliando, examinando
e depois faz então, né, a sua análise crítica, né, para dizer se gostou ou não, o que é que ela enxergou. Então a gente vai vendo que a crítica ela está presente no nosso dia a dia. Ok, pessoal? A gente tem também que a atitude filosófica, né, uma atitude crítica, porque apresenta três significados da noção de crítica, né? Ela é inseparável da noção de racional. Então, enquanto no slide anterior, a gente viu aqui que são os três sentidos, né? Que todos eles, de certa forma, levam a gente a ter uma capacidade de julgar, exame racional, examinar e avaliar, né? Aí aqui, para complementar, né, a atitude filosófica é uma atitude crítica, sim, por quê? Porque apresenta três significados da noção de crítica, que são os significados anteriores. E ela é inseparável da noção de racional. Então, quando você está com a consciência crítica, você está em estado racional. É isso mesmo, pessoal. A atitude crítica, a consciência crítica, você está em um estado mental racional. Você não vai ser levado, né, pelas paixões, emoções. Você vai estar ali centrado, concentrado e com a razão, né? A razão permeando, então, a sua consciência. A gente pode dizer, né, através dessa definição também, o que é que a filosofia fala, né, sobre a consciência, né, o que é que a filosofia também ela contribui para a gente pensar sobre a nossa capacidade da racionalidade, né? Ela fala o seguinte, a Marlene Chauí diz que a filosofia diz não às crenças e aos preconceitos do dia a dia, para que eles possam ser avaliados racional e criticamente, né? Então, pegando esse exemplo dos preconceitos, né? Como podemos fazer uma análise mais racional e tentar, né, diminuir a nossa visão preconceituosa, né? Através da nossa consciência crítica, a gente vai analisar, será que eu estou praticando o preconceito e quais as consequências dela? E por que eu estou fazendo isso? Será que tem lógica eu achar, né, que uma pessoa, por exemplo, se ache superior a outras simplesmente pela cor da pele, né? Ou porque tem poder econômico, ou porque nasceram em um país diferente do outro, né? Então a gente vai vendo que o preconceito ele deve ser combatido através da nossa racionalidade e a nossa avaliação crítica. Sócrates dizia o seguinte, né? Que começamos a buscar o conhecimento quando somos capazes de dizer só sei que nada sei. Provavelmente vocês já ouviram essa frase, né, várias vezes, a frase mais famosa, talvez, do Sócrates, né? Só sei que nada sei, que muitas pessoas entendem ou acham, né? Que essa frase está dizendo que ele não sabe de nada, né? Que ele é um ignorante. Pessoal, cuidado. Essa frase é quando Sócrates ele diz que nós somos ignorantes diante do conhecimento que é infinito, né? Ele não está negando que ou afirmando que não sabe de nada. Até porque ele diz que quando o indivíduo, né, ele tem a capacidade de reconhecer que não sabe das coisas, que está buscando conhecimento, você está então com a consciência crítica, você está reconhecendo o seu estado. E aí, quando fala só sei que nada sei, é que dizer, olha, eu não tenho como saber de tudo. Não tem como você conseguir aprender tudo, né? Ou apreender tudo, porque o conhecimento ele é muito vasto, ele é infinito. Mas a gente precisa reconhecer a nossa ignorância diante da amplitude e a infinitude do conhecimento, né? Sócrates, algumas pessoas falaram, né, ou falam que até hoje Sócrates foi o filósofo ou a pessoa mais inteligente que já existiu, né? A pessoa mais sábia. E Sócrates, ele não aceitava, né, esse título, esse rótulo, né? Porque ele dizia que não sabe de nada, porque o infinito, né? O conhecimento ele é infinito. Então, ele falou essa frase tão famosa. Nós temos então, Platão dizia, olha, a filosofia começou com a admiração. A gente percebe aqui
que esses autores, né, os filósofos clássicos, né, do período aqui socrático, eles entendem que a filosofia, né, ela tem várias formas de ser interpretada, né? E a partir disso, Platão diz que começa com a nossa admiração. Quando a gente admira algo, nós começamos a contemplar, a observar, a analisar, a julgar, a discernir. Então, para Platão, é um processo, né? É o início ali do pensamento filosófico. E o nosso pensamento crítico, ele é fruto desse processo, né? Quando a gente começa a observar, a gente consegue, então, perceber os erros, né? Quantas vezes você vai lá e está conhecendo uma pessoa e você vai analisar essa pessoa, né? Ver os defeitos, as virtudes, e você está fazendo, então, a consciência crítica está ali, né, para poder chegar a uma conclusão ou para que você consiga perceber algumas coisas. E aí nós temos o Aristóteles, né, dizia que a filosofia começa com espanto, né? Quando a gente tem, então, olha, eu vi algo, mas eu estou espantado com aquilo, ou seja, eu estou surpreso, né? Essa expressão, espanto, é a ideia da surpresa, quando você fica espantado com algo e você vai tentar buscar a resposta, né? Poxa, eu estou espantado, eu fui demitido, né? Quantas vezes, eu vou dar um exemplo real, a pessoa é demitida do nada, né? Então parece, nossa, eu estou tão surpreso, eu estou espantado com isso, eu vou procurar saber o que aconteceu, né? Aí a pessoa vai buscar respostas, aí a pessoa percebe lá que teve uma explicação, né? Pode ser uma explicação lógica, não lógica, mas você fica espantado com aquilo, que faz com que as pessoas fiquem impulsionadas para buscar a resposta. Então, Aristóteles diz que a filosofia ela começa com o espanto, tá? Isso é interessante a gente lembrar. Então, Platão fala sobre a admiração, né? O Sócrates é a frase mais famosa, né? Só sei que nada sei. O Aristóteles é o espanto, ele faz então com que a filosofia venha a começar. Então, admiração e espanto significam que reconhecemos nossa ignorância e buscamos superá-la através do pensamento crítico, né? Nossa, eu estou admirado, eu estou espantado, mas eu preciso superar isso, né? Eu tenho que reconhecer a minha ignorância no sentido que eu não sei das coisas ainda, né? Ou seja, o meu conhecimento é limitado. A ignorância aqui, na filosofia, ela não tem o sentido de que é uma pessoa mal educada. Muito cuidado com isso, pessoal. Quando se fala em ignorância, né, é que você ainda não sabe das coisas, está buscando aprender. Ou seja, olha, eu sou ignorante com relação à química, ou seja, eu não sei química, ou sei pouca coisa, né? Ou eu tenho uma dificuldade em aprender química. Esse é um exemplo, né? Então, quando se fala em ignorância, é que você não tem ainda o conhecimento pleno ou conhece pouca coisa. E que você busca superá-lo através do pensamento crítico, né? Não quer dizer que você não vai aprender algo. Você vai tomar o fato de você não saber como desafio e você vai buscar aprender. E é para isso que você precisa reconhecer e superá-lo através do pensamento crítico. Ok, pessoal? Nós temos então o despertar da consciência crítica ou o senso crítico, né? Existem dois pontos importantes aqui para a gente discutir, né? A consciência de si e a consciência do outro. A primeira, a consciência de si. O que é preciso, né, para a gente ter a consciência de si? Exige a reflexão, a atenção sobre si, o seu mundo interior. Então, para que eu possa despertar a minha consciência crítica, eu preciso me conhecer. Já ouvimos falar, né, que é para eu conhecer os outros, eu tenho que conhecer, né, me conhecer. Então, quando você vai tentar, né, despertar a consciência de si, do seu mundo interior, né, o que é que faz parte, né, quem sou eu, a minha personalidade, né, o que eu quero, o que eu desejo, né, por que eu sou assim, por que eu penso assim, né, por que eu acho, né, as coisas dessa forma, a minha visão é essa, é muito peculiar. Então, quando a gente começa a despertar isso, a consciência de si, e aí nós temos, né, algumas áreas da ciência, a psicanálise, né, a psicologia, que tentam ajudar o indivíduo a encontrar respostas, né, sobre si, né, sobre quem somos, né? Então, muitas vezes, né, através de terapias, a pessoa consegue encontrar algumas respostas.
muitas vezes dentro dessas áreas, né, a pessoa sofreu algum trauma e fica no seu inconsciente e aí busca respostas sobre algumas coisas que a pessoa sente, né, que alguns sentimentos que tem a ver então com algum trauma. Então, muitas vezes essa busca, né, essa reflexão sobre si, que é um dos primeiros passos para o despertar da consciência crítica ou do senso crítico, né? A segunda questão aqui, a consciência do outro, né? Exige reflexão, atenção sobre o mundo exterior, como a gente precisa estar observando o mundo exterior, né? Nós somos seres sociais, culturais, políticos, né? E naturalmente, pelo menos entre aspas, a ideia do natural, por viver em coletivo, né? Viver com outras pessoas, nós temos uma tendência a analisar o mundo exterior. Porém, muitas vezes analisamos de uma forma equivocada, de uma forma preconceituosa, né? De uma forma ainda que a gente só consegue enxergar uma parte, muitas vezes a gente não consegue enxergar o todo, né? E quando a gente tem essa consciência do outro, essa atenção, essa reflexão sobre o mundo, a gente consegue então entender melhor as coisas, né? Quando eu falo, por exemplo, sobre a violência, aí muitas vezes, né, os jornais sensacionalistas começam, né, a falar da violência de uma forma generalizada. E aí você começa a enxergar, né, como se aquela notícia local fosse a mesma no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro. Então, a gente precisa despertar a nossa consciência sobre o outro ao ponto de analisar o mundo exterior. Poxa, olha, nem todos os lugares são assim. A gente não pode analisar de uma forma isolada. A gente precisa ir para o mundo exterior. Olha, vamos ver que tem vários outros lugares que o índice de violência não é tão alto ou não se considera algo preocupante, né? Mas a partir da nossa consciência crítica é que a gente vai, então, conseguir enxergar o mundo exterior e o mundo interior. Ok, pessoal? Podemos também, pessoal, ver aqui sobre como, né, dizemos que depende dessas consciências para o despertar da consciência crítica, né? Então, a partir disso, dessa consciência de si, a consciência do outro, né, do mundo interior, do mundo exterior, é que nós vamos ter consciência crítica, né, sendo despertada, vamos dizer assim. Se só desenvolve a consciência de si, preste atenção, é algo importante, né? Quando fala-se sobre a consciência de si, se por acaso você desenvolve só essa capacidade, né? Só essa consciência de si, que leva ao isolamento, né? Nós temos o narcisismo, quando as pessoas muitas vezes, olha, estou tão preocupado, né, comigo, né? Ou seja, eu não ligo para os outros, né? Eu não penso no mundo exterior, não penso na sociedade, né? Não penso nas pessoas. Então, logo, eu estou vivendo num mundo isolado, né? O isolamento. Aí nós temos o narcisismo, é aquela pessoa que só se preocupa consigo, né? Só se preocupa, então, com a sua vida, o seu bem-estar, só com você. Também as pessoas entendem como o narcisismo é aquela pessoa que se acha, né, dotada de beleza e tal, e ela se acha de sua autoestima muito elevada e fica olhando no espelho, né? Na verdade, isso é uma metáfora, né, da filosofia para dizer que a pessoa, quando só tem consciência de si, é que leva ela ao isolamento, né? Lembrando que ninguém é uma ilha, né? Não tem como você viver sozinho, há uma dependência de outras pessoas, né? Ah, mas professor, você pode até falar para mim, né? Professor, mas eu conheço alguém que vive sozinho, isolado e não tem como ela viver com ninguém. Ela tem um tipo de fobia e tal, mas ela não consome produtos, né? Ela precisa de comida, de água, de energia, ela precisa de roupas. Provavelmente são pessoas, né, que estão oferecendo, vendendo, produzindo esses produtos e de uma forma indireta ela precisa de outras pessoas. E aí nós temos também, né, se só desenvolve a consciência do outro, leva à perda de identidade pessoal, que aí leva à alienação. Quando eu tenho só a consciência do outro, né, ou seja, nossa, eu não sei mais quem eu sou.
porque eu vivo em função de outras pessoas, das outras pessoas. Não tenho tempo para mim, não tenho mais tempo para nada, né? Eu só penso nas coisas que eu tenho que fazer, nas pessoas que eu tenho que cuidar, ou até mesmo dentro do processo, né, produtivo, a pessoa ela passa tanto tempo fazendo a mesma função, a mesma coisa, né, que ela já não consegue mais se desligar do trabalho, ou ela nem sabe mais o que está produzindo, ela não sabe mais qual é o produto final que ela fez, né? Ela está na fábrica há 30 anos e ela não sabe qual é o produto final. Então a pessoa perde a consciência de si, da sua identidade pessoal, que aí nós chamamos de alienação, né? Esse termo também dentro da sociologia, o Karl Marx, né? Fala sobre o processo da alienação das pessoas, né? Você não tem mais uma identidade própria, né? Essa identidade ela já foi comprometida. Então, quando você tem só a consciência do outro, leva você à perda da identidade pessoal e torna você então uma pessoa alienada, né? Que você perde a consciência, né, de si e dos outros. Ok, pessoal? Podemos então falar que existem modos de consciência. Que modos são esses? Está dividido em 4, né? A consciência mítica, a consciência religiosa, a consciência intuitiva e a consciência racional. Vamos ver então cada uma delas. Quais são essas consciências, professor? Por que então existem essas 4, né? Porque olha só, os filósofos, né, eles estavam tentando entender como se funciona também a própria consciência humana, né, como a gente pensa. E aí, de uma forma, né, de tentar catalogar, muitos autores, né, principalmente a filosofia moderna e aí a psicanálise também, a psiquiatria, a psicanálise, né, deixaram algumas teorias sobre isso, né, os tipos de consciência. E a gente pode dizer que a filosofia ela tem essas 4 consciências, né, como sendo uma base, né, a base do desenvolvimento da consciência. Nós temos a primeira, que é a consciência mítica, né? O termo mito já foi utilizado de várias maneiras, tais como para significar uma ideia falsa, enquanto uma marca, um símbolo, um mito. Quanto mais se contam histórias sobre ele, mais fantásticas se tornam, né? Então, muitas vezes a gente já ouviu falar assim sobre os mitos, né? Quantas vezes até nós, né, seres humanos, elegemos algumas pessoas como se fosse um mito. Ela fez algo, né, inalcançável, muitas vezes algo totalmente diferente, algo muito singular que tornou essa pessoa então um mito, né? Ela fez um feito, né? Uma coisa assim que deixou as pessoas admiradas e aí as próprias pessoas tornaram esse indivíduo, né, como se fosse um ídolo. E muitas vezes o ídolo, né, o mito, ele já foi utilizado para significar uma ideia falsa, né? Olha, eu criei um mito enquanto uma ideologia, né, uma ideia falsa. Quando a gente fala sobre ideia falsa, muitas vezes a gente cria ideias e aí a gente acredita mesmo não sendo verdade, né? E aí muitas pessoas criam mitos, né, lendas, algumas lendas, né, urbanas, por exemplo, né, ou a ideia de que é um mito, né, algo falso. A gente passa, muitas vezes, né, a acreditar em coisas do senso comum e a gente toma como, então, mitos, né? A gente já ouviu falar de alguns mitos folclóricos, né? A ideia de que existem alguns seres sobrenaturais com forças, né, para além da capacidade física humana. E aí a gente também tem a ideia de uma marca, né, um símbolo, um mito. Muitas vezes você tem uma tendência a achar, né, que você não vai encontrar um produto igual ao outro, né? Ou seja, olha, aquele produto ele é único, né? Não existe outro igual, não existe, ele é um mito, né? Ou seja, olha, pode vir vários concorrentes, mas ninguém vai conseguir reproduzir igual, né? Então, a ideia de uma marca é algo próprio, é um mito, né? E aí, além de ter o significado de um símbolo, e o que é mais utilizado, né, o nosso entendimento talvez geral, né, que quanto mais se contam histórias sobre ele, mais fantásticas se tornam, né? A gente vai lembrar de alguns mitos, né, filmes e séries, desenhos, né, criam
histórias fantásticas, né? E quanto mais histórias a gente ouve, quanto mais a gente lê, mais a gente assiste, né, sobre o mito, mais fantásticas se tornam, né? Ok, pessoal? Além disso, a gente pode dizer que refere-se a narrativas dos mitos tradicionais, né? Então, a consciência mítica, né, tem a ver com essas narrativas dos mitos. Geralmente, né, são as pessoas que narram sobre as histórias dos mitos, né? Corriqueiramente a gente ouve várias histórias que a gente muitas vezes não sabe se é verdade, né? Se é mentira, né? Tem aí a questão do fake news, né? Então, muitas vezes imagens, né, de algumas pessoas públicas são circuladas nas redes sociais e você não sabe mais se realmente tem a ver com a verdade sobre esse mito, né? Então, as narrativas desses mitos de uma forma que pode levar você a ter uma visão equivocada. E aí, referente ainda sobre os mitos, né, utilizam-se de elementos simbólicos para explicar a realidade e dar sentido à vida. Lembra que nos fundamentos da filosofia, né, como a teoria do Tales de Mileto, né, a teoria do Pitágoras, e aí esses filósofos, né, tinham várias teorias e elementos simbólicos para simbolizar, por exemplo, o surgimento da vida, né? Tales tinha a água como um elemento, então, ali também simbólico, mas que para ele seria possível a origem das coisas a partir, então, da água. Podemos dizer, então, que a consciência mítica utilizamos para falar de coisas fantasiosas, tais como fadas, duendes, entre outras, né? Quantas vezes a gente fala para as crianças, olha, quando o seu dente, né, o dente da criança cair, você coloca embaixo do travesseiro, né, porque a fada do dente vai vir e vai trocar, né, vai levar o dente e deixa algum presente para você. Então faz parte, né, de uma forma fantasiosa esses mitos enquanto fantasia. Os duendes, né, quantas vezes você tem a ideia de ter a imagem dos duendes, né, no jardim. Muitas vezes você ter a imagem, né, de elefante, por exemplo, em casa, né? Algumas pessoas acreditam que vem da cultura indiana, né, que o elefante traz dinheiro, né? O próprio Buda, a imagem do Buda, você também coloca moedas embaixo, né, da imagem do Buda. Então, a gente vai vendo e criando muitas vezes, né, através dessa consciência mítica, coisas fantasiosas e entre outras. Muitas vezes a gente acredita, né, em algum objeto que simbolicamente, né, ela pode trazer então alguma energia, alguma coisa positiva para você. Ok, pessoal? E temos então o mito enquanto ideia falsa, né? Eu trouxe aqui um pouco da história, né? O Hitler e o mito da raça superior, a branca, né? A raça branca, forte, mais inteligente, que deveria dominar o mundo, né? Então o Hitler, ele tinha a crença de que existia uma raça superior às outras, a raça ariana. E o Hitler, né, ele teve uma aceitação por parte dos alemães, né, e até hoje, né, muitas pessoas, né, falam sobre os feitos, né, do Hitler, né. Lógico que tem as consequências, né, terríveis, né, a morte dos judeus, dos negros, né, não só dos negros, mas também da comunidade LGBT, ciganos, ou todos os grupos, né, que eles consideravam então inferiores ou que poderiam trazer uma degenerescência, né, da raça ariana. E aí nós temos que pensar que muitas vezes o mito, né, enquanto ideia falsa, é quando as pessoas acreditam que um indivíduo, enquanto representante do grupo, né, e aí ele tem essa característica, né, de ser ouvido pelas pessoas, né, a capacidade de convencer, de argumentar, e ele foi considerado um mito, né, por conta da sua forma de forma agressiva de tentar levar a Alemanha a se tornar uma grande potência mundial. E aí, a partir disso, que o mito, né, ele se torna uma ideia falsa
quando cria essa teoria, né, pelo menos uma justificativa para que todos os alemães pudessem abraçar a causa de exterminar outras pessoas, né, para poder manter uma raça superior, né? A gente pode perceber então que o mito ele pode ser considerado, né, uma ameaça quando as pessoas não fazem uma consciência crítica, né? Eles pegam o mito e transformam ele num herói ou em um salvador. Era essa visão que muitas vezes os alemães tinham, a ideia de o salvador, aquele que vai guiar a Alemanha para o outro patamar, né? Para outra condição. Então a gente tem que ter muito cuidado com as ideias falsas, né? A gente pode dizer então que o mito também, uma marca, um símbolo, um mito, né? Um jogador de futebol começa a fazer grande sucesso e as pessoas atribuem, né, a esse jogador considerando um mito, né? Nós temos a figura do Pelé, que é considerado o rei do futebol, né, a sua marca, né? Vários gols e tal. E aí as pessoas atribuem então a esse jogador como sendo um mito que é brasileiro e que é reconhecido, né, fora do Brasil, e que as pessoas lhe deram o título de um símbolo de pessoa que fez um feito, né, marcante e talvez único, né, e é considerado também um mito. O que é importante na consciência mítica, né? O mito como narrativa, isso aqui é importante vocês lembrarem, né? O mito como uma narrativa, uma história criada pelos homens para dar sentido às coisas. Isso aqui é importante. Quando se fala em consciência mítica, a palavra narrativa, ela é algo marcante. Então, provavelmente você conseguindo lembrar disso, olha, quando se fala em consciência mítica, né, a narrativa, né, uma história criada pelos homens para dar sentido às coisas, são palavras-chave, né, que vai ajudar você então a acertar a questão. Na realidade, a necessidade de tomada de consciência leva o homem a elaborar mecanismos pelos quais ele consegue explicar a realidade que o cerca ou, pelo menos, mecanismos a partir dos quais ele tenta fazer isso. Todos os significados dos mitos têm algo em comum? Sim. Essa é uma pergunta, né? Será que tem algo em comum nessa ideia dos significados, né, dos mitos? E sim, porque o mito é uma narrativa, uma história criada pelos homens, tá? Então, se por acaso caiu alguma questão falando sobre a consciência mítica, lembrando que o mito é uma narrativa, uma história criada pelos homens, você provavelmente vai acertar a questão. Ok, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Vamos agora para a consciência religiosa. A consciência religiosa, coloquei a imagem aqui de Adão e Eva, né? Talvez um dos símbolos, né, sobre a religiosidade. Nós temos Adão e Eva, a ideia da maçã, né? E a serpente, né, que acabou convertendo, de certa forma, ou fazendo com que Eva pegasse a maçã da sabedoria, né, e fosse oferecida a Adão. Nós temos várias visões, né, sobre a ideia do pecado original. O pecado original, né, como se começou o pecado e tal, e é atribuído, então, a Adão e Eva, né, sobre o início, então, dessa ação ou da consciência pecadora. A consciência religiosa, ela é muito forte até hoje, né? Quando a gente vê que a religião, né, as igrejas, os templos e tal, ela está presente em todas as sociedades. Logo, a gente percebe que a religião, ela está no nosso dia a dia, faz parte do cotidiano, né? A gente percebe que a religião é um dos motores, né, os propulsores da sociedade. Nós temos no século XXI, né, talvez uma expansão maior de outras religiões, como os protestantes, né, ou evangélicos, e nós temos, então, várias visões dentro, né, da religião e que acabam por tentar explicar as ações das pessoas com base na sua religião. Então, pessoal, historicamente, conviveu, dialogou e debateu com a razão filosófica e científica, né? Então, a consciência religiosa,
ela já dialogou bastante, né, tanto com a filosofia como também a ciência. Só que, a partir de visões diferentes que a religião e a ciência tinha, né, então ocorriam muitos debates, né, enquanto a ciência estava lá falando que existia, né, uma forma de provar as coisas através da experimentação, observação, a religião, ela tinha uma explicação com base no sobrenatural, né, na força que atua sobre os indivíduos de uma forma, então, que é além da física, né, além das questões materiais, né, há uma força sobrenatural. As crenças, né, a crença nas verdades reveladas pela fé católica, né, muitas vezes a própria igreja, a própria religião criava teorias e os seus fiéis, as pessoas acreditavam, né, cegamente, né, acreditavam que aquela explicação era a pura verdade. Então a gente vai vendo que a consciência religiosa ela era utilizada para discernir, né, vários tipos de saberes, de conhecimentos com base na sua visão própria do mundo, né? Então a religião ela estava ali intrinsecamente ligada com essa ideia de explicar as coisas de uma forma que a fé estava ali presente e as pessoas acabavam seguindo, né, e acreditando nesses pensamentos, nessas teorias, né, nesses tipos de saber. O exemplo que eu trouxe aqui, a origem do pecado, né, na desobediência de Adão e Eva. Trouxe a primeira figura, né? A figura de Adão e Eva, a ideia de que foram, então, corrompidos, né, pela serpente, que foram lá, comeram a maçã e aí tiveram o despertar da consciência, né? Ou seja, olha, a nossa consciência, agora percebemos que estamos sem roupas, né? Aí vem a ideia do pecado. Então, a partir dessa ideia do pecado original, que aí é conhecido, né, como se Adão e Eva foram, então, desobedientes com a vontade divina. Podemos então também falar da consciência intuitiva, né? A intuição é uma forma de consciência que pode ser apontada como saber imediato, ou seja, que ocorre de maneira instantânea. Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e de repente você tem uma intuição, né? Tem um insight lá, alguma coisa despertou e aí você vai tomar uma decisão. Olha, a minha intuição diz que eu devo ir por aqui, que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo, né? Quando você está lá fazendo a prova do concurso, aí você está na dúvida lá na questão, tem duas alternativas que eu acho que é a certa, qual que eu faço, o que é que a minha consciência diz, será que eu vou na intuição? A minha intuição está falando o quê? Então muitas vezes o candidato vai lá e marca aquela que a intuição falou. E aí nós temos a ideia de um insight, né? A clareza súbita na mente, um estalo, né? Uma luz. Quantas vezes você está preocupado, né? Coloca a mão assim na cabeça e fala, meu Deus, e agora? Me dá uma luz, o que é que eu vou fazer? Aí de repente, ó, apareceu uma intuição. Aí veio uma intuição e aí você vai tomar a decisão que você vai seguindo então, né, aquele insight que você teve. E é uma coisa de imediato, né, instantâneo. Muitas vezes você está lá diante de uma situação que você tem que tomar aquela decisão na hora e você não sabe qual é a correta, o que deve fazer. Aí você pede lá, então, olha, eu quero que alguma força cósmica vá me ajude aqui para me dar uma intuição, o que é que eu vou fazer? E aí você vai e toma uma ação. E ela distingue-se do conhecimento formal, né? Ou seja, a religião, né, tanto como o mito, né, a religião, a intuitiva, ela vai também de contramão ao conhecimento formal, né? Então, a intuitiva, ela não tem uma explicação lógica, racional, né? É uma intuição, é algo imediato, que surgiu, instantâneo. Então, ela não vai, então, de encontro, né, com o conhecimento formal. Podemos dizer também que a consciência intuitiva, ela temos dois tipos de consciência intuitiva, né? A intelectual e a sensível. É isso mesmo, pessoal. Nós temos a intuição, então, né? Essa questão intuitiva, ela pode ser tanto de ordem intelectual, como também a sensível. Então, professor, por favor, me fale o que significa, então. Vamos lá. Intuição intelectual e sensível. A intelectual, né? O Aristóteles, ele fala o seguinte, Aristóteles considera como conhecimento imediato de algo universalmente válido e evidente, que posteriormente pode ser demonstrado através de argumentos, né? Então você tomou lá, olha,
esse conhecimento que eu tenho aqui é de imediato, né? Essa minha intuição de ordem intelectual, ela diz, olha, eu acho, né, que algo é dessa forma. E aí eu posso provar ela. Você não tem a prova, certo? Você não tem agora a prova pronta e acabada, mas a sua intuição diz que é possível você provar, sim, que a sua teoria está correta, né? Muitas vezes a própria ciência, ela faz isso, ela cria uma hipótese, né? Ela cria uma hipótese e ela vai tentar provar ou negar aquela hipótese, né? Então nós temos a arte aqui, a arte dos argumentos, né? Como fazendo parte da intuição intelectual. Você vai, provavelmente, né, ter um conhecimento imediato e você vai posteriormente, vai demonstrar através de argumentos concretos, sólidos, né? E a sensível é o conhecimento imediato, restrito ao conhecimento das experiências individuais, são singulares. Muitas vezes, né, são leituras do mundo guiadas pelo conjunto de experiências de cada indivíduo, né? Faltou um acento aqui no indivíduo. Então a gente vai percebendo que a intuição sensível, ela parte da experiência que o indivíduo já tem, né? A experiência individual é o que a experiência de vida, a história de vida que cada um tem e que muitas vezes faz com que nós tenhamos, né, intuições de imediata, rápida, com base no que a gente sabe, a nossa experiência. Então, eu posso estar dando aula e de repente eu tenho uma intuição de eu falar algo, né? E de repente a minha experiência, né, minha experiência de vida, a minha bagagem pode me ajudar a ter esse tipo de intuição sensível. Então estamos diante o intelectual tem a ver então com esse tipo de conhecimento imediato, mas que é válido e evidente, você pode depois demonstrar através de argumentos, enquanto a sensível, ela é imediato, né, de uma forma mais restrita, singular, e com base nas experiências individuais, né, de cada um. Ok, pessoal? Uma observação importante, né? Observação. Em alguns casos, a intuição tem caráter sincrético, ou seja, representa uma aglutinação de elementos indistintos, que aí posteriormente podem ser desdobrados em uma análise. Quando isso se der, estaremos entrando no conhecimento racional. Então a gente pode dizer, né, que o sincrético, essa característica de sincretismo, né, a intuição, ela pode juntar então os elementos de um, de outro, né, que é uma aglutinação de elementos indistintos que posteriormente podem ser desdobrados em uma análise, né? Quando a gente pode então fazer uma junção, aglutinação desses tipos de intuição, e mais que você tenha consciência das suas separações, a gente estaria entrando então num tipo de conhecimento racional. E eu sei separar o que é a minha intuição sensível intelectual, eu sei então separar o que é o meu tipo de conhecimento mítico, o meu conhecimento então religioso, e eu começo a entrar num processo da consciência racional ou conhecimento racional. Ok, pessoal? Nós temos então, diante do conhecimento racional, a realidade é compreendida por meio da razão, a palavra central, né? A razão é o que permeia a nossa consciência racional, pessoal, é isso mesmo. A nossa consciência racional, ela é compreendida por meio da razão. Se você tiver, então, muitas emoções, né, você vai tomar atitudes que você depois pode se arrepender e você vai falar, desculpa, eu estava agindo pela emoção, né? Eu fui tomado pela emoção do momento e eu fiz isso, né? De repente você briga, não, então com seu namorado, sua namorada, aí você vai depois pedir desculpa, perdão, e você fala, olha, me perdoe, amor, que eu estava então muito emocionado, eu fui tomado pela emoção, pelo momento. Já na consciência racional, é a razão que vai prevalecer. Você está consciente da sua ação, da sua atitude. Podemos dizer também que existe a relação, né, entre causa e efeito sobre os fatos, né, com o filósofo David Hume.
quando ele fala, olha, todas as ações, a causa e efeito, entendeu? Tudo que você faz, ela tem uma causa e ela tem um efeito, né? Então, a causa e efeito, a gente já ouve falar muito disso, algumas frases, né? Olha, eu acredito, né, na força da causa e efeito, né? Ou às vezes a gente fala, tudo que eu faço para o outro volta para mim, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu desejo boa sorte para você, automaticamente essa sorte volta para mim, né? Desejo uma boa prova para você. Então há uma relação entre causa e efeito. Podemos também falar sobre a ciência e a filosofia. Na ciência, desenvolveu métodos científicos baseados na experimentação que permite a observação dos dados empíricos e sua organização em teorias para alcançar o que é universal no fenômeno ou objeto investigado. A ciência tende cada vez mais à especialização. Isso mesmo, pessoal. A ciência, ela tem a característica, né, o método baseado na experimentação. A ciência, ela utiliza, né, os métodos próprios, vamos dizer assim, para desenvolver a ciência, né? A ideia de que, olha, a ciência, ela observa os fatos, ela faz experimentos, né? Analisa, né? São fatos concretos, né? Reais, palpáveis, né? Que eu possa, então, fazer uma análise mais concreta, né? Com base justamente do empirismo, né? A ideia, né? Os empiristas que pregavam que toda a ciência, né, todo o conhecimento, ele deve ser baseado na experiência, né, na experimentação. Ou seja, não pode fazer teorias e ciência só com base no achismo. Tem que haver uma metodologia própria, uma metodologia capaz de provar, né, de comprovar, de experimentar, de analisar os fatos como eles são. E não acreditar no que as pessoas apenas falam, né? Tem que ter comprovação. Podemos dizer que a filosofia é mais a teoria e não condiciona o objeto e sua análise, é um laboratório de experimentação. Ela não pretende um saber especializado, e sim um conhecimento que resgate a visão de conjunto. Enquanto a ciência, né, ela tem cada vez mais uma especialização, né, a divisão das áreas, né, cada área tem a sua metodologia, ou que cada área tem uma especialização específica, né, um objeto de estudo. A filosofia, ela não está preocupada com essa especialização, mas sim com a ideia de resgatar a visão de um conjunto, né? Então, para que servem as disciplinas? Para que serve a ciência, né? Para que serve, então, o conhecimento, a verdade, a razão? Está preocupado, então, com o resgate dessa visão do conjunto, né? Conjunto da obra. Muitas vezes a gente fala sobre isso, não é, pessoal? A gente não deve analisar apenas uma parte, tem que analisar o conjunto da obra, né? Porque imagina que você está observando, está conhecendo alguém, você vai observar apenas uma parte, né, da pessoa que você está conhecendo, ou você vai tentar analisar a pessoa como um todo, né? Esse é um exemplo um pouco limitado, mas serve para a gente pensar sobre essa análise filosófica, ok, pessoal? Nós temos então o senso comum, né? Eu já falei um pouco nos vídeos nas aulas anteriores, né? Que o senso comum é um conjunto de opiniões, aceita como verdadeiras ou não. Então, depende muito, né, de cada região, do grupo, das pessoas, se vai aceitar ou não como verdade aquele tipo de conhecimento, né, ou a opinião que as pessoas muitas vezes aceitam como verdades. Não tem uma fundamentação de sua validade, né? Muitas vezes essas opiniões, essas crenças, né? Não tem essa validade ou não tem uma comprovação científica, né? Eu simplesmente crio algo que vai sendo espalhado, né, pelas pessoas, vai passando de geração para geração, mas eu não tenho como comprovar. Eu não sei te falar de onde veio esse pensamento, essa teoria, né? Eu não sei se é verdade ou não sei se alguém fez uma experiência, experimentação. E é também o saber das opiniões, crenças, mitos, costumes. É o saber popular, herança cultural de cada povo. Isso aqui é importante, tá? Quando a gente fala em senso comum, tem a ver então com o saber popular, a herança cultural de cada povo, né? É importante vocês lembrarem que o senso comum, dentro da academia, das universidades, né, das faculdades,
das produções acadêmicas, o senso comum ele pode ser o ponto inicial, o pontapé inicial para a pesquisa, tá? Não quer dizer que a gente vai ignorar o senso comum, não é isso, pessoal. Tá? O senso comum ele tem uma importância para a ciência. Muitas vezes o próprio senso comum, né, traz teorias e a ciência tenta comprovar se é verdade ou não, tenta comprovar se tem fundamentos, tá? Na minha pesquisa, né, no meu mestrado, eu parti do senso comum. Eu fiz pesquisa sobre as pessoas albinas e aí eu parti do que o senso comum falavam sobre as pessoas albinas, né? Falavam que eram pessoas doentes, né? Que eram pessoas que tinham problemas de saúde, né? Então, um monte de coisa que eu ouvi e a partir disso eu me interessei, né? A partir da opinião, né? Da crença do senso comum e eu fui investigar se tinha fundamento ou não o que eles falavam, né, o que o senso comum falava. E aí é lógico que a minha dissertação traz toda, né, a base teórica, né, os dados empíricos. Eu fui ao campo, conversei com as pessoas, entrevistei, né, fiz vários amigos também, albinos. E a minha pesquisa, no final, ela vai ou confirma ou ela vai negar o que o senso comum falava. No meu caso, né, o senso comum não tinha razão. O senso comum estava reproduzindo uma visão preconceituosa. Mas, né, esse é um exemplo para vocês perceberem que o senso comum ele se torna, então, importante para o mundo acadêmico, certo, pessoal? Se por acaso caiu alguma questão falando sobre isso, né, que o senso comum é ignorado totalmente, né, pela ciência, está errado, tá? O senso comum ela tem uma importância, sim, além de entender que o conhecimento popular, o saber popular, ele é importante para todos nós. Então, ele é baseado em consensos, né? É a ideia, né, que são compartilhadas pelo grupo, né? Há um consenso, muitas vezes, né, de acreditar no senso comum, nas coisas que no conhecimento popular. Em alguns casos, reproduz um discurso preconceituoso, intolerante, ignorante. Isso é comum, não é? Quando, muitas vezes, a gente ouve, né, que algumas pessoas, depende da região onde nasceram, né, são preguiçosos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o senso comum cria algumas falas que são preconceituosas, né? Vou dar um exemplo, quando falam, né? Ou sobre o baiano, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o discurso do senso comum acaba reproduzindo o preconceito, né? A ideia de que quando você é devagar, é lento, não sei o quê, você nasceu na Bahia. Isso é uma visão preconceituosa. A gente tem outros exemplos, né, de como as pessoas se comportam, né, na Europa, por exemplo, os perfumes franceses, né, no qual o pessoal falava de que em algumas regiões, né, os perfumes foram criados para poder sobressair o cheiro, né, o odor do corpo, né, algumas pessoas na época do frio não tomavam banho, então a gente percebe como o senso comum ele acaba reproduzindo um discurso preconceituoso, muitas vezes intolerante, ignorante, porque não tem uma fundamentação ou não tem uma base, né, científica. E aí nós temos os ditos populares também são senso comum. É comum o senso comum reproduzir, né, os ditos populares, como eu falei para vocês da outra vez, né, a ideia de que se você comeu manga não pode tomar leite, né? Então tem muita coisa que está no nosso dia a dia e a gente tem que pensar sobre isso, tá? E aí o senso crítico, né? Nós temos dentro do senso crítico, né, a capacidade humana de questionar, refletir, analisar todas as coisas ao nosso redor. Para a filosofia, o sentido crítico desenvolve a partir de uma consciência reflexiva, com base no eu, autocrítica e no mundo, né? Então, quando a gente fala do senso crítico, a nossa capacidade de questionar, refletir, analisar tudo ao nosso redor, tudo à nossa volta, ela deve ser analisada, né? Questionada. E a filosofia, a partir do sentido crítico, né? Desenvolve a partir da nossa consciência reflexiva, quando, né, o eu que está agora com a capacidade autocrítica, né, que aí quando a gente fala a autocrítica, né, você já fez críticas a você mesmo, né, já analisou. Dentro da educação nós temos
um processo, né, da avaliação que os alunos, né, fazem a autoavaliação, né? Como é que eu estou, então, me comportando na disciplina, né? O meu comprometimento, na minha participação. Então, tem esse processo, né, da autoavaliação, a autocrítica. Nós temos um exemplo aqui, né, a consciência do papel social de cada indivíduo versus a sociedade dominante, né? Quando nós temos o nosso senso crítico, né, a gente muitas vezes não vai aceitar o que a sociedade dominante está impondo, né? Porque uma parte, né, da sociedade ela diz que devemos nos comportar dessa forma. E muitas vezes você, com o seu senso crítico, você não vai aceitar. O papel social de cada indivíduo, né? Ou seja, a gente trabalha, dentro do nosso trabalho, né, do mundo do trabalho, nós temos um papel social. Você, enquanto filho, né, enquanto esposo, né, enquanto esposa, nós temos um papel social. Enquanto indivíduo, nós temos um papel social. E aí, quando esse papel ele vai de encontro à sociedade dominante, né, que tentam regular, então, o nosso comportamento, né, os lugares que nós podemos frequentar ou não. Então, nós temos aqui esse debate, né, esse atrito, vamos dizer assim, que a nossa consciência crítica, o nosso senso crítico, faz pensar sobre isso. Poxa, eu estou sofrendo algum tipo, né, de controle e eu não concordo com isso. Logo, eu estou agora despertando o meu senso crítico. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Vamos agora para alguns exercícios, ok? Então, essa questão, 2017, né, sobre os direitos humanos do Estado do Mato Grosso, a nível superior, e a prova agente penitenciário. Sobre os conceitos filosóficos, né? Corrente filosófica que enfatiza o papel da razão como fundamento do modo de conhecer a realidade. Nessa perspectiva, a razão vai possibilitar a apreensão e a justificação do conhecimento sem o recurso sensorial interferindo no processo do conhecimento. Tal conceito refere-se a ou ao qual alternativa que vocês consideram correto. Dogmatismo, a letra A letra tem um erro aqui é a letra B. Fenomenismo, empirismo, ceticismo ou racionalismo? Qual será a alternativa correta? O que é que a gente viu até agora sobre a consciência crítica? Vamos ver? Isso mesmo, pessoal. Racionalismo. A gente está falando a todo momento sobre a razão, né? A consciência crítica, o senso crítico, né? A nossa consciência, ela é permeada pela racionalidade, o racionalismo, né? Quando fala a corrente filosófica que enfatiza o papel da razão como fundamento. Quando fala papel da razão, automaticamente a gente já pensa sobre o quê? A racionalidade, o racionalismo. Essa questão é fácil se você prestar atenção no que o enunciado está falando, está pedindo, né? A ideia, por exemplo, né? Conhecimento sem o recurso sensorial, né? Sem sentidos, sem as emoções interferindo no processo do conhecimento. O seu conhecimento, ele vai ser agora permeado pela sua razão. Quando fala, olha só, recurso sensorial interferindo, né? Sem o recurso, quer dizer que as nossas sensações, os nossos sentidos e emoções não estão interferindo. Logo, nós temos então o racionalismo. Ok, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Outra questão, né? Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, também em 2017, sobre filosofia, né? Uma célebre e popular caracterização, o mito pode ser caracterizado como a história, A alternativa A, da Grécia Antiga, no contexto da Guerra de Troia, ou a B, dos conjuntos gregos e suas implicações na iconografia helênica. Letra C, dos deuses, e tem por objetivo explicar que a vida é assim como é. A letra D, das tragédias e os descaminhos dos seus heróis. E a letra E, das guerras gregas e a influência dos astros sobre elas. Qual será a alternativa correta, pessoal? Vamos lá? Isso mesmo, pessoal. A gente está falando aqui sobre o mito.
a gente viu sobre a consciência mítica. Que consciência é essa? Quem faz parte, né, da mitologia, o mito? Quais as palavras-chave que a gente pode lembrar sobre o mito, né? Quando fala dos deuses e tem por objetivo explicar que a vida é assim como é, a partir da vontade divina. Lembra que em alguns vídeos anteriores a gente falou sobre isso também, né? A explicação, a cosmologia, né? Muitas vezes tem um mito, né, como base para a explicação de tudo, né? E aí a filosofia vai surgir justamente, né, a partir dessa ideia, olha, vamos pensar direito, será que a mitologia é capaz, né, de explicar tudo, né? Então nós temos aqui nessa questão, né, a partir do mito, a vontade, né, os deuses têm por objetivo explicar que a vida é como é. É uma visão simplista também, né, sobre a origem do mundo, sobre a vida como ela é. Ok, pessoal? A outra questão aqui, né, da IFRN 2012, fala o seguinte: Aristóteles afirma na metafísica que a sabedoria não deve ser apenas ciência ou conhecimento das causas, mas o conhecimento das causas primeiras e mais universais. Nesse contexto, a filosofia surge como retorno à sabedoria devido ao... E é isso aí, pessoal. Qual será a alternativa correta? A letra A. Eu vou até ler essa parte aqui e completar com as alternativas. A filosofia surge como retorno à sabedoria devido ao desejo de expressar verdades científicas que expressam o formalismo da razão. A letra B. Devido ao espanto, patos, primitivo acerca do que se especula sobre a natureza, physis. Ou a C. Ao impulso racionalista que obedece às exigências da vida na polis. Ou a letra D. Conflito entre a perspectiva mítica e a explicação dos fenômenos a partir da própria natureza. Qual a alternativa correta, pessoal? Letra B, isso mesmo. Lembra que eu falei Aristóteles, né? Fala a filosofia começa com o espanto, né? Justamente a ideia de que você precisa ter o espanto, né, primitivo, acerca do qual se especula sobre a natureza, a physis, né? Você tem que se espantar, a filosofia começa justamente isso, a surpresa, o espanto, e a partir disso você vai buscar as respostas, né? Essa ideia do espanto primitivo, né, que é a ideia de que o espanto é a ideia que o espanto primeiro, né, ou seja, a surpresa, né, o primeiro contato, você fica surpreso com aquilo. E acerca do qual se especula sobre a natureza, né? É você ficar espantado e buscar resposta, né? No caso, Aristóteles estava preocupado em tentar explicar como a filosofia entende, né, sobre a natureza, né, a relação entre a natureza. A gente vai ter uma aula sobre natureza, cultura e ética, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E é isso aí, pessoal. Tem essa frase do Platão, né? Tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Agradeço muito a participação, né, e a colaboração de vocês. Eu quero que vocês estudem e que vocês possam, né, se dedicar ao concurso. Nos veremos em breve. Abraço e até mais. Clique like.